todos. Bom, hoje eu trouxe algumas leituras, alguns trechos, porque a gente percebe que uma palavra em grande vigência no momento, em grande discussão, em diferentes grupos, é a palavra amor. Parece que a sociedade agora tem uma necessidade de definir, de mensurar, de classificar, porque esse é um tipo de amor, esse é o amor maior, esse é o amor. E se a gente for parar para pensar, a grande energia que move o mundo hoje, e a grande necessidade do mundo hoje é o amor. Mas o amor como um todo, o amor como uma coisa pluridimensional, o amor como uma coisa transcendente, né? Às vezes eu costumo brincar que eu digo que tudo na vida é uma questão de educação, né? Como professor eu falo muito isso, porque a gente às vezes se preocupa em ter educação para o trânsito. Não precisa. Se tiver educação, já vai ter educação no trânsito. Se você tem educação, você não vai cortar a frente de ninguém, você não vai estacionar em lugar, né, proibido. Educação sexual, não precisa. Porque se tiver educação, vai saber ter o respeito ao seu corpo, ter os cuidados necessários, saber como funciona o seu corpo em si, e assim por diante. E a palavra educação, ela é um resultado do amor. Porque só educa quem ama, né? Só consegue passar ensinamentos, só consegue passar vivências, só consegue respeitar o outro e conviver quem ama. Então o grande eixo da nossa vida é o amor. O grande desafio hoje da humanidade é saber amar e saber respeitar o amor. E aqui eu não digo o amor diferente, como eu falei, medir o amor, né? Saber que cada pessoa tem esse sentimento dentro de si, que como qualquer planta para crescer, para germinar, tem que ser regado, tem que ser tratado, tem que ser cuidado, mas nem sempre foi assim. Então, para variar, eu passo o mês inteiro pensando na minha palestra e na véspera eu mudo tudo, né? Porque daí me dá uma coisa tipo, não, mas acho que é importante falar tal coisa também. Então hoje eu trouxe umas colas, assim. Na semana passada eu estava com tudo pronto para falar do amor em movimento, do amor como caridade. E aí, de repente, no começo agora dessa semana, numa questão que aconteceu na minha vida profissional, eu disse, meu Deus, mas será que as pessoas sabem o que é amar? Será que eu sei o que é o amor, afinal? Porque, de repente, cada um está dando a sua interpretação, né? E aí você vê as pessoas usando o amor como justificativa para tudo. Então, você brigou por amor, você reclamou por amor, você partiu por amor, você ofendeu por amor. E aí eu falei, não, eu vou mudar um pouco. Então eu vou dividir em 3 etapas. Vou pegar a palestra de maio, de junho e de julho para aprofundar um pouquinho esse tema. E aí eu fiquei curiosa de buscar alguns conceitos, porque dentro da doutrina espírita, o amor vem com uma descrição como um sentimento tão transcendental, como uma coisa tão necessária, como uma coisa tão prática, né, na nossa vida. E eu fiquei curiosa, falei, mas será que sempre foi assim, né? E aí eu comecei a buscar um pouquinho. Então tem uma enciclopédia que chama Enciclopédia Polis, que durante muitos anos ela foi a base para grandes documentos, assim, né? Todo e qualquer documento se pautava nos conceitos que a Enciclopédia Polis trazia. E aí eu achei uma curiosidade na internet, que a própria Enciclopédia Polis, ela não consegue definir o que é o amor. Ela não traz um conceito de amor. Então ela traz um textinho assim, olha a complexidade do negócio. Rigorosamente, não é possível dar uma definição do amor. Amor é um vocábulo polissêmico, senhor de uma vastíssima escala de genitivos e também senhor de nominativos vários, chegando a incluir no próprio espaço, segundo a mensagem bíblica, a própria transcendência absoluta. Deus é amor. João, capítulo 1, versículo 18. De fato, são tantas as dimensões, tantas as matizes, tantos os elementos da incidência de vários fatores uns sobre os outros, que uma real delimitação conceitual se torna na prática impossível. Consegue-se quando muitas aproximações, ou seja, esse palavreado todo, numa das enciclopédias mais conhecidas do mundo, para dizer que não dá para definir o que é amor. Que você não pode conceituar o amor. E aí coloca aqui que dá para ter algumas aproximações.
E aí, com algumas aproximações, a gente pode pegar outros autores. Então, por exemplo, quem diz que o amor transcende, né? Quem já tem uma visão espiritual coloca que o amor transcende o espírito, que o amor é uma força primitiva que já nasce com o ser humano. Tem leituras que dizem que o amor é um sentimento maior que une duas ou mais pessoas. Então é muito interessante a gente buscar e ver que no decorrer da história da humanidade sempre foi um grande desafio conceituar o amor. E acredito eu, agora a minha observação pessoal, que porque não precisa conceituar o amor, precisa amar. A gente fica às vezes procurando uma justificativa, uma causa. Não, a gente precisa amar. A gente sente que a gente tem algo dentro de nós que é maior que a nossa vontade, que é o que geralmente nos move, né? O que nos dá força. E, então esse sentimento é o que tem que mover a nossa vida. E a civilização como a gente vive hoje, ela é um resultado, né? A gente vem de um berço. Então, se a gente pegar lá a civilização grega, né? Pegar a civilização judaico-cristã, até estava olhando assim, né? Nessa minha procura que vários autores colocam dos judeus cristãos, né? E aí a grande diferença é que na civilização grega, o mundo é eterno, ele não foi criado por ninguém. Quando vem a visão judaico-cristã, ele já coloca na própria criação do mundo uma relação de amor. Não, o mundo foi criado porque um ser maior tinha um sentimento tão vasto e tão grande que, ultrapassando, né, qualquer limite, qualquer barreira, extrapolou esse sentimento criando espaços. Então, tudo que a gente tem hoje vem desse berço, né, da civilização helênica, da civilização grega e da civilização judaico-cristã, que é o que a gente está vivendo. E a gente percebe como existem manipulações desse conceito de amor, como eu falei antes. Então, muitas vezes o amor virou uma justificativa. É muito fácil, eu vou lá, faço uma coisa que não foi legal, né? E ao invés de eu tentar me desculpar ou mudar a minha forma, eu justifico que eu fiz por amor e ponto, né? E não, como eu falei, não foi sempre assim. E aí eu encontrei também nessas leituras, depois eu vou passar no nosso grupo lá do Face, passar para a Kika também, encontrei alguns trechos interessantes, assim, alguns autores que trazem, por exemplo, que o amor egoísta. Então eu encontrei um material que dizia assim, que o próprio movimento de falar, por exemplo, amor à pátria. Quando você coloca na cabeça de uma criança, de um adolescente, que ele tem que ter amor à pátria, você não deixa de estar usando o conceito de amor para uma questão egoísta. Então você está direcionando esse amor. Você tem que amar o teu país. Aí o que é amar o teu país? No nosso caso aqui do Brasil é botar a camiseta verde e amarela e assistir o jogo da Copa, né? Esse é o conceito, muitas vezes, infelizmente apenas esse, né? Do amor da pátria brasileira. Aí você pega os Estados Unidos da América e você vê pessoas cometendo atrocidades em nome do amor à sua pátria, né? Por quê? Porque você vê o que é passado de imagem dessa pátria é uma pátria onde o Estado, né, o governo mata, a justiça mata, qualquer um para resolver um problema grande mata, né, porque é muito mais fácil do que você educar, de que você inserir na sociedade, enfim. Então a gente percebe que a própria ONU, ela usa, se você pesquisar no site da ONU, discursos, né, de grandes estadistas, lá no meio do discurso aparece num dado momento a palavra amor. Então, o amor de uma forma egoísta, para justificar algumas atitudes, né? Para preencher lacunas de algumas explicações, né? A mídia já traz o amor como uma coisa extremamente sexual, né? Então, aquela ideia de que as pessoas passam a vida procurando o seu amor. O seu amor pode ser uma flor que está dentro da tua casa, né? A tua mãe, o teu pai, os teus amigos, os teus vizinhos. Você colocar um sentimento maior por alguém. Mas a mídia traz aquela coisa do amor como algo sexual, né? Então o amor é você encontrar aquela mulher perfeita para conviver, ou você encontrar aquele homem perfeito, e aí junto com isso vem uma ideia de um corpo perfeito, de uma roupa perfeita, de um cabelo perfeito, de um calçado perfeito, enfim. Essa comunicação de massa, que é a mídia, ela nunca traz uma discussão ou uma proposta de reflexão de um amor
como algo que ultrapassa um limite de sexo, né? Digo masculino, feminino, um limite de parentesco. Não. É aquele amor, eu costumo dizer que a mídia mostra o amor que vende, né? E aí, quantas pessoas que têm uma vida de amor dentro da sua casa, que tem lá um companheiro, uma companheira, uma família, um grupo de amigos, né? Não importa, como eu falei, amor é amor e ponto. E aí começa a se frustrar, porque começa a ver na mídia, não, mas a minha vida não é assim. Ah, mas aqui em casa não é assim, né? E aí começa a achar que não tem amor. E aí um casamento que de repente tinha 20 anos, agora já não prestou mais. Uma relação entre pai e filho, que sempre foi bonita, né? Cada uma à sua forma, agora não prestou mais, porque o meu pai não faz para mim o que eu vi que o pai lá do cara da novela faz para ele. Aquilo lá é uma prova de amor. Então a própria mídia usa essa questão do amor muitas vezes para manipular, né? Uma vez eu estava num grupo e aí tinha um palestrante falando um pouquinho sobre essa questão do amor, que ele falou uma coisa bem curiosa. Ele disse que o amor, ele parece que é um sentimento que precisa da comunicação, né? As pessoas têm a necessidade de que você fique falando aquilo e provando. Por um lado, agora volta da minha opinião pessoal, eu acho muito legal de ver hoje como as pessoas estão aceitando mais se ver como seres espirituais, né, relacionais, que não vivem sós. Hoje você vê adolescente de 12 anos olhar para o outro e dizer, pô, te amo. E não necessariamente porque quer pegar a menina, porque quer pegar o menino. Hoje você vê as pessoas falando eu te amo com uma leveza que, de repente, se a gente for olhar há 20, 30 anos atrás, não tinha essa leveza. Por quê? Por essa história que eu estou colocando para vocês. Porque o amor, ele é um sentimento, um conceito, na verdade, que ele vinha com uma carga tão pesada de coisas que tinham que ser provadas, que tinham que ser colocadas, né? Então, para você falar eu te amo, tinha quase que uma tabelinha de tempo, né? Depois de você ter amizade de tantos anos, daí alguém ia falar eu te amo. Ou lá no leito de morte de alguém, que daí ia dizer eu te amo. E hoje, a gente já percebe como as pessoas já estão conseguindo ter uma leveza de eu dizer para ele, olha, eu te amo e nem por isso eu estou querendo roubar o marido de ninguém. Né? Eu te amo como um ser, eu te amo como alguém importante para a minha aprendizagem. E aí nessa palestra que eu estava, o palestrante colocou um exemplo que eu achei muito legal, né? Que encaixou um pouquinho assim comigo, porque existem pessoas que não ficam o tempo todo falando eu te amo, né? Nem todo mundo, cada um tem o seu perfil, então nem todo mundo tem essa coisa, né, de ser mais leve, mais suave. E aí ele disse que estava numa missa parece-me que algo tipo 15 anos, 20 anos de casado, algo assim, e a mulher olhou para o esposo e falou assim, eu te amo tanto. Daí ele sorriu, né? E aí ela disse assim, poxa, a gente está casada há tantos anos, você só me disse que me amava no dia do casamento. E aí ele olhou para ela e disse, mas se um dia eu mudar de ideia, eu te aviso. Então, e aquilo foi uma coisa assim, ó, porque, como eu estava dizendo, a gente tem uma necessidade, às vezes, de conceito, de explicação. Porque quantas vezes a gente ouve, fulano não fala que me ama, mas você olha tudo que a pessoa faz por você, aquilo ali é mais do que qualquer palavra em relação ao amor. Mas isso, essas noias aí, essas coisas vêm justamente por essa história que eu comentei com vocês, né? Do amor ser algo que no decorrer da nossa história, então peguei isso que eu não fui lá para a história, né? Peguei ali um pouquinho da Grécia, de Roma, e aí depois civilização judaico-cristã. Então a gente vai vendo no decorrer da história o peso que é dado para o amor, a cobrança que é dada. Então quer dizer, se você falar eu te amo para alguém, você está se acorrentando já, né? Você não pode mais errar, você não pode mais falhar. E aí, uma outra coisa que eu achei interessante foi que nessas obras que eu estava pesquisando, quem começa a trazer o amor como uma coisa mais racional é Sócrates, que foi tão criticado por isso, né? Então ele foi o primeiro filósofo a dar assim uma cara para a questão do amor, onde ele simplesmente falava que as pessoas têm que procurar não atrapalhar o bem comum. Olha a simplicidade, né, que ele usou. Então, a partir do momento que eu respeito o espaço do outro, que eu percebo que aquilo que me faz bem tem que respeitar aquilo que faz bem ao outro, já é uma expressão de amor. Então, é a partir de Sócrates que o amor começa a vir como algo mais racional. E mesmo assim, a gente ainda passa, né, como eu falei, essas fases assim, dessas cobranças. E aí,
Uma outra curiosidade dessa necessidade de conceituar o amor, se você colocar amor num site de busca, né, sem filtrar não, né, que vem cada coisa só por Jesus, mas tudo bem. Mas se você colocar assim, textos de amor, pensadores sobre amor, é muito bonito ver que aparece lá, né, em primeiro lugar já nos maiores resultados, Jesus Cristo. Aí eu coloquei hoje para ver, apareceu Gandhi, apareceu Martin Luther King, apareceu Santo Agostinho. Bom, exceto se você colocar nas imagens, aí eu prefiro não comentar, né, porque aparece nas buscas. Como eu falei, a mídia dá um outro direcionamento para essa palavra. E aí a gente começa a ver, puxa, quando Gandhi lançou, né, num momento tão crucial da história, tão violento, e ele chega e fala que tudo pode ser resolvido sem violência, que tudo pode ser solucionado através da comunicação, do respeito, de você saber ouvir o outro e respeitar o outro. Que coisa mais linda de amor do que isso? Você não é obrigado a concordar com o que alguém te diz, mas você respeitar aquilo ali. E aí o próprio Martin Luther King também, né, eu estava olhando que quando ele colocava as ideias de justiça e liberdade, ele sempre colocava no coletivo, né, de todos buscando justiça e liberdade, de que a política do próprio Estado não poderia excluir ninguém e que nós não poderíamos excluir ninguém. Então, quando ele coloca esse sentido de coletividade, é amor. Quer dizer, eu estou muito além do meu umbigo. E aí, Cristo, então nem se fala. Depois eu vou falar um pouquinho da visão do amor dentro da doutrina espírita. Santo Agostinho, né, que eu teria um trecho aqui que eu acho muito lindo, quando ele fala assim: ama e faze ao que queres. Ou seja, se você ama, você vai fazer o que você quer que seja feito para você. Então muitas vezes a gente reclama, né, no nosso dia a dia, que de repente alguém não cumprimenta, que de repente alguém não se aproxima. E isso, como eu falei desde o começo, que eu quero tratar hoje, nessa palestra de hoje, o amor como um todo, até a gente chegar depois lá naquele amor mais individualizado. Então a gente, às vezes, é mais fácil a gente reclamar que não tem provas de amor, né, das pessoas no nosso dia a dia, mas se a gente pegar o que Santo Agostinho diz, faze o que queres. Então, eu quero ser abraçado, eu tenho que abraçar. Eu quero ser respeitada, eu tenho que respeitar. Eu quero ser comunicada, então eu também tenho que comunicar. Então, se eu quero que a pessoa sinta a abertura de dizer para mim que eu sou importante, que ela me ama, né, eu também tenho que fazer isso. Mas aí eu volto àquela questão da mídia, né, que desde a década de 80, com tanta evolução aí no sistema de comunicação, eu repito o que eu falei antes, a mídia conseguiu inserir uma conotação tão sexual em cima do amor, que muitas vezes não se consegue mais isso, né? Esses dias eu estava conversando com um grupo de amigos sobre isso. Na minha infância, que não faz muito tempo, né? Sou muito nova. Nossa, eu sou quase uma adolescente, assim. Só que não. Então, na minha infância, a gente sentava no colo do pai, a gente sentava no colo do tio e apertava a bochecha da avó. E hoje, gente, a gente está vivendo um momento tão... Ai, meu Deus, uma palavra. Vamos botar crítico, né? Triste. Que se você vê uma criança sentada no colo de alguém do sexo oposto, você já fica com medo. Meu Deus, mas quem será? Será que é o pai da criança? Olha ele, está sentado no colo. Meu Deus, está passando a mão no cabelo da criança. Porque essa conotação veio tão forte, e hoje é claro que através da mídia a gente tem acesso a notícias tão tristes, que a gente criou uma barreira em cima do amor, que está difícil de destruir. Né? Então... principalmente essa questão do sexo oposto, por essa conotação sexual, né? Se passou a mão no rosto, meu Deus, assédio. Né? Então, se a menina falar para o professor, tu é massa, aprendi isso que eu te amo, meu Deus. Né? Pensa um patrão falar para alguém que trabalha para ele, se não souber como se expressar, meu querido, já ganhou o processo. Né? Porque a gente criou um medo, uma barreira em torno do amor. Então, esse medo que existe em torno do amor é o que a gente tem que procurar quebrar. Não estou dizendo, não estou negando a maldade, tá? A gente sabe que existe, que está aí, né? Cada ser humano tem dentro de si coisas boas e coisas ruins, e vai do que você alimenta. Né? Como é que diz aquela historinha? A gente tem 2 cachorros aqui dentro. Um terrível, muito bravo, e um calmo, aquele que você alimentar, que vai crescer. Então, não estou dizendo que a gente vai negar a existência de uma maldade, mas se a gente não limpar o nosso olhar, daqui a pouco a gente não respira mais.
Porque se a pessoa nos tece um elogio, a gente acha já que está querendo, né, levar. Meu Deus, nem vou falar muito que tem criança aqui. Então, esse olhar impuro que a gente tem hoje é um resultado dessas conotações que o amor foi tomando no decorrer dos tempos. E de repente a gente se fechou. De repente a gente tem medo de se expressar para alguém, né? Chegar em casa e ouvir alguém falando pro teu esposo, pra tua esposa: nossa, como tu é bacana, obrigado pela ajuda, olha, eu te amo, meu Deus. Porque criou essa conotação em torno do amor. E que na doutrina espírita, eu peguei aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele, lá na página 146, ele coloca assim, ó: no início o homem não tem senão instintos, mais elevado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ou seja, o que vai nos diferenciar de vários seres, né, de vários animais. Então, o animal ser humano, né, o pseudo-animal racional, não sei muito hoje até que ponto, o que vai nos diferenciar é essa centelha do amor. Porque as sensações os outros seres têm também, né? Porque o instinto os outros seres têm também. E se a gente souber exercitar esse amor, que aí agora eu volto ao nosso tema, né, principal, que Jesus Cristo foi o modelo, aí eu não estou dizendo que é uma receita de vida aqui, né? Não é uma palestra de autoajuda, mas as coisas se tornam mais leves. A gente começa a ter um outro olhar, a gente para de se enxergar como vítimas das situações. Você começa a ver que aquela pessoa que de repente quer puxar o teu tapete no trabalho, ou aquela pessoa que não te trata bem lá na sua vizinhança, ou aquele parente difícil, nada mais é do que uma pessoa que não está conseguindo praticar o amor. E aí a gente se torna mais leve, porque a gente para de se culpar um pouco, né? A gente para de se cobrar, porque já existe uma cobrança tão grande hoje da sociedade em cima do ser humano, com esses padrões, que você tem que ser assim e não assado, falar assim e não assado, pensar assim e tudo mais, que se a gente continuar entrando nessa linha de cobrança, a gente vai continuar esse perfil que a gente tem hoje das depressões, dos estresses, né, de várias outras doenças psicossomáticas que estão aí, porque a gente fraqueja por a gente não confiar em ser um ser de amor. E aí a gente entra na vibe, como diz a gurizada, né? A gente entra na sintonia. E daqui a pouco você está se culpando porque o fulano não gosta de você. Você está se culpando porque você não se encaixou num determinado espaço. Não se encaixou nesse determinado espaço, vai para outro. Né? Se a sua consciência está tranquila que você fez o seu melhor, que você agiu com amor, que aquele amor ali, vamos pegar lá o exemplo então de Santo Agostinho, de fazer para o outro o que você acredita que é certo, que você queria que fizesse para você, por que essa culpa? E aí de repente a gente tem culpa de tudo. E aí as pessoas hoje vivem a neura da culpa, né? A gente dá bom dia já pedindo desculpa, a gente nem sabe o que a gente já fez, mas a gente fez alguma coisa. Então a doutrina espírita coloca o amor como sendo o maior mandamento para nós, né? Então quando Jesus veio, ele veio para mostrar o amor na sua mais infinita forma, né? Eu sou um pouco questionadora assim, em relação a algumas obras, para ser bem sincera, não sei se cabe o comentário, mas há muitos trechos, mesmo bíblicos, que eu particularmente, como eu não lembro se eu estava lá, né? Então, eu ainda acho que não foi bem assim. Eu sou muito questionadora em alguns dogmas. Eu penso que Cristo, como esse ser maior de amor, ele não precisava ter dogmas, né? Às vezes ficam aqueles pensamentos assim, mas será que Cristo não teve então um amor relacional, um amor masculino e feminino? Será que ele sentiu isso também? Porque claro que a gente vê que muitas vezes o que foi documentado também tenta passar uma coisa meio heróica, né? E por que tem que ser heróico? Por que ele não pode ter falhado? Por que ele não pode ter além do medo, né, que coloca ele lá em cima da montanha, mas por
que ele não pode ter tido algumas confusões também em relação ao seu sentimento? Por que ele não pode ter tido dúvidas também? Acho que ficaria tão mais próximo, né? Mas nem vou entrar nesse mérito agora, né? Não sou... Né? Mas se a gente for olhar assim, dentro das nossas obras espíritas, então se a gente pegar assim, ó, no Evangelho, onde tem o capítulo que o título é o Cristo Consolador, deixa eu ver se eu não falei isso, o Cristo Consolador. Lá no item 5 ele coloca assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo, né? Que aí volta aquilo que eu falei, que a gente herdou lá da cultura grega, da civilização judaico-cristã, da instrução. Porque quando a gente se instrui, a gente consegue filtrar, a gente consegue aprimorar o dom da comunicação. E como eu disse ali inicialmente, muitas vezes a gente falha e a gente sofre pela falta de comunicação, como o exemplo que eu dei ali da mulher que passou 20 anos esperando o marido falar de novo que amava. Então, se a gente consegue se instruir, a gente se comunica melhor. E essa comunicação vai tornar mais fácil a gente disseminar essas palavras de amor, essas atitudes de amor. E aí, numa harmonia, né, a doutrina espírita traz para nós que mais importante também do que a fala é o exemplo. E aí entra o grande desafio, né? Então, amar como Jesus amou. Bem, meu Deus, quem dera, né, fosse fácil. Você, como eu falei, você sofrer em situações no seu dia a dia e você conseguir olhar para aquela pessoa e não alimentar raiva, e não alimentar ódio, não alimentar rancor, e simplesmente conseguir externar o teu coração e dizer: poxa, mas ela está fazendo isso porque ela não está conseguindo aflorar o amor que tem dentro dela. E que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil porque eu li, para mim sempre é fácil, né? Você sabe que a gente, como eu já falei sempre para vocês, quem vem aqui na casa espírita não tem problemas. Nossa vida é muito legal, né? Tudo muito tranquilo. No trabalho todo mundo adora a gente, sabe? É uma coisa assim, a gente chega, as pessoas já vêm, já abraçam, agradecem, né? Que a gente tá lá. Eu mesmo como professora, nossa, as mães estão sempre lá para me agradecer, né? Para me dizer: puxa, que legal, como tá importante. Não, né? Não é bem assim. Então, quando a gente acredita, a gente se reforça aqui na doutrina espírita, a gente consegue ter uma carga menor, a gente consegue sofrer menos. E isso agora, falando sério, sem ironia, eu falo de coração, a gente sofre menos. Porque a gente consegue fazer reflexões também das nossas atitudes, da nossa reforma íntima. Puxa, mas ali fui eu mesmo que pisei na bola, né? Vou pedir desculpa, vamos tentar de novo. E ao mesmo tempo, quando não é o caso, a gente consegue não alimentar um sentimento que não seja bom, né? Do ódio, da raiva, do rancor, de olhar para o outro: mas foi ele que fez tal coisa para mim. Não, ele fez porque um ser falho como eu, ele não conseguiu se expressar, ele não conseguiu deixar que o amor agisse. E a gente acaba sofrendo menos, né? A gente para de se ver como vítimas das situações e começa a se ver como protagonistas das situações. Então eu posso mudar. Eu posso não mudar o que o outro sente por mim, mas eu posso mudar a minha forma de demonstrar para ele o que eu sinto por ele. E quando a doutrina espírita codificou, falando dessas questões, lá no Livro dos Espíritos, no comecinho ele já fala, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque se eu não me conheço, se eu não desperto o amor que existe dentro de mim, se eu não consigo trabalhar os meus sentimentos, como que eu vou esperar isso do outro? Não tem como. Porque aí a gente fica como aquela pessoa lá que está com o vidro sujo e está sempre falando que o varal lá, que a roupa do varal, nem lembro direito da história, minha mãe fala tanto, que a roupa do varal do vizinho está suja, porque o nosso vidro está sujo. Então a gente sempre vai enxergar o erro no outro. Então conhece-te a ti mesmo. Conheça o amor que tem dentro de você. Desperte os sentimentos bons que tem dentro de você. Aí sim você vai sofrer menos e vai conseguir passar para o outro esse sentimento. Agora, se eu não trabalho primeiro os meus bichos aqui dentro, os meus monstros, como que eu vou querer que o outro me aceite? Como que eu vou querer que o outro goste de mim? Como que eu vou querer? Por obrigação? Por decreto? Ninguém ama por decreto. E uma coisa também muito gostosa que tem quando a gente fala do amor nessa pluralidade, assim, é o não ter essa cobrança.
Então, se a gente consegue fugir um pouquinho dessa coisa da mídia, do amor da conotação sexual, dessa coisinha do amor, como eu falei, do poder, né? Ai, o amor canalizado. É o amor à pátria, o amor à escola, o amor à religião, o amor à família. Não, o amor porque é o amor. Não unicamente porque a pessoa está hoje minha parente, né? Porque a gente na doutrina espírita sabe que apenas está. Num outro momento pode não estar. Então, eu amo porque é importante amar. Não por obrigação, por decreto. Ah, eu tenho que amar porque é meu pai. Ah, eu tenho que amar porque... Não. Eu tenho que amar porque o amor faz bem para mim. Independente de como o outro receba o amor. Uma outra coisa importante assim na atualidade é a questão do amor na prática, né? O amor, ele além de ser o sentimento, como eu coloquei no comecinho ali, que a gente não consegue nem dar um conceito, o amor, ele tem que ser prática. Na doutrina espírita, a gente chama sempre a prática do amor como a caridade. Mas não aquela caridade de você pegar um saco de comida, levar para alguém, você pegar um moletom, dar para alguém no inverno, mas o amor que consegue sair daqui e chegar até o outro. Então, um abraço é uma caridade. Né? Espero não ser mal interpretado. Quando a gente fala uma frase como essa, se for num outro contexto, num grupo que não tem o estudo que vocês fazem, a leitura que vocês fazem, daqui a pouco tem criatura que é capaz de ali abraçar e dizer: me deve um, hein? Fiz uma caridade para ti, te dei um abraço. Né? Então, a caridade, quando a gente fala da caridade na doutrina espírita, a gente está falando de transformar em prática algo que tem aqui dentro, que é de uma centelha divina. Eu sou um ser divino. Eu fui criado por alguém, né, por um ser maravilhoso, que era tão repleto de amor que não conseguiu ficar só para ele. E aí fez essas centelhazinhas. Então, o amor como caridade, o amor como prático, é o amor que sai da gente. Então, numa fala, como eu falei antes, num abraço, claro que também num auxílio, numa solidariedade, né, em perceber o que falta para alguém. Mas, por exemplo, faz muito mais caridade quem consegue saber respeitar as diferenças. Então, você tem um vizinho difícil, ou você tem uma conhecida, né, que daí não chama nem de amiga, porque não tem muita afinidade, você tem uma conhecida passando uns problemas. É muito maior uma caridade você conseguir se despir de um preconceito, se despir das suas ideias e parar um pouquinho para ouvir a ideia do outro, a sugestão do outro, o problema do outro. É muito mais do que de repente você pegar um caminhão de alimento e levar para um lugar. Não que não seja necessário o alimento. Mas quando a gente fala do amor como essência, ele acontece, no nosso caso aqui nesse tempo terreno, 24 horas por dia. O tempo todo nós somos chamados a amar. O tempo todo. E aí eu volto àquilo que eu falei lá no comecinho da questão que eu falei da educação. Né? Então eu digo que a educação ela é um fruto do amor. Porque se eu amo, eu vou respeitar quem é diferente. São coisas tão pequenininhas. Se eu amo, eu não vou furar fila. Sabe? Coisas assim. Se eu amo, eu vou dar lugar para alguém sentar. Né? Eu vou respeitar o espaço alheio. Eu não vou estragar nada de ninguém. Então, a educação, que tanto se fala hoje, onde é que está a educação? Meu Deus, porque esses jovens, blá, 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 que a gente escuta todo dia. Isso nada mais é do que um reflexo do amor que não está sendo colocado em prática. Porque a partir do momento que a gente consegue transcender o nosso corpo e colocar o amor para fora, se o amor é algo tão maravilhoso como a gente viu ali, que tanta gente tentou definir e tantos exemplos a gente teve, ele seria sim o grande bálsamo da humanidade. Não quer dizer que não vai sofrer, né? Mas vai sofrer menos. Vai sofrer a saudade de uma perda, né? Quando acontece uma perda, vai sofrer a tristeza de repente uma situação que não aconteceu como se esperava, mas aceitando que aquilo ali não foi feito como uma perseguição a você. O mundo não conspira contra você. Apenas é mais uma oportunidade para você trabalhar o teu amor, e com isso você vai trabalhar o teu perdão, você vai trabalhar a tua reforma íntima, né? Claro que parece muito fácil quando a gente fala assim, né? Mas não é. Sem brincadeiras agora, não é. Nós somos tentados e chamados 24 horas por dia. Né? Principalmente a partir do momento que a gente se propõe a isso aqui, ó. Vou tirar um horário da minha semana
e vou, seja para a casa espírita, para a igreja, para o templo, para o terreiro, não importa. A partir do momento que a gente se dispõe a melhorar, a evoluir, que Cristo trouxe tão lindamente para nós, as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, né? Pergunta para qualquer criança aqui que joga videogame se eles querem ficar na primeira fase. Eles não querem. A grande adrenalina deles é conseguir mudando de fase, e quando muda de fase vai ficando mais difícil, é ou não é? Olha lá, tem um ali que tem cara de quem joga videogame, né? Não é massa trocar de fase e ir para o mais difícil, né? Então, e por que na vida a gente não quer, a gente quer que fique mais fácil? Né? Não. É claro que cada vez nós vamos sendo cobrados um pouquinho mais, porque a gente já está no nível, né, no level aí do jogo, que pode ir um pouquinho além. Então a gente começa a ter um outro olhar. Puxa, veio mais uma coisa ali para eu resolver. Mas se veio, alguém acreditou que eu vou conseguir resolver. Senão não viria. Então vamos tentar. Como eu disse para vocês no começo, espero ter conseguido hoje dar um início, porque, como eu falei, o amor ele tem muitas dimensões, né? Então, na palestra do mês que vem, eu quero agora subdividir isso que eu falei para vocês, esse amor que a mídia traz pra gente, essa questão do amor egoísta, a questão do amor racional, né? Então, do mês que vem, quero falar um pouquinho mais dessa questão do amor racional, trabalhando com a fé racional. Porque como a gente está vivendo, como eu falei no começo, um momento de crise em que as pessoas muitas vezes já não sabem mais quem são. Nós, né, gente? Não sei porque eu estou botando na terceira pessoa, quem vê pensa que não fica assim também. Então, que a gente às vezes já não sabe, mas quem que eu sou? O que eu fiz? Por que está acontecendo isso? E agora, né, nesses momentos, o nosso amor testado, ele tem uma forcinha, ele tem um combustívelzinho que pode tirar ele daqui e dar uma força legal, que é a fé. Então, na próxima vez eu quero falar um pouquinho também que com o amor racional também tem a fé. E quando eu digo amor racional, não estou dizendo que não tem sentimento aflorado, que não tem toque, que não tem abraço, mas eu estou falando daquele amor de você refletir que cada um ama e cada um tem o seu jeito de amar. Que o fato de repente o outro, seja o companheiro, a companheira, o amigo, o patrão, o vizinho, o filho, de repente ele não demonstrar da forma que eu espero, não significa que ele não me ame com tudo aquilo que ele pode. Então, a partir do momento que a gente começa a raciocinar também um pouquinho o amor, a gente para de ser tão exigente, de ficar esperando essa coisa tão perfeita que de repente a mídia lançou aí para nós. Que só é perfeito se for assim, sininhos tocando, pétalas de rosas caindo, né? E músicas ao fundo com alguém falando um monte de coisa. Não. De repente a pessoa que está aqui hoje do teu lado, que te dá bom dia uma quarta-feira por semana, né? Desculpa, boa noite uma quarta-feira por semana, ela já está mandando uma energia tão gostosa para você que essa pessoa também está liberando amor. E nem por isso ela precisa chegar e ficar te dizendo aquele monte de coisas que muitas vezes a gente espera. Essa necessidade, essa carência que se tem hoje, nada mais é do que o amor deixado numa caixinha ali dentro e sendo sufocado pela necessidade do conceito. Mas o que é amor para você? Amor é amor. E aí, para encerrar, eu trouxe uma mensagenzinha que eu gosto bastante para a gente, eu não sei o autor, para a gente refletir. Porque, como eu falei, uma vez eu li aqui aquele do... agora não lembro se era do Luiz Fernando Veríssimo, minha nossa, que era sobre a questão da felicidade, ou do Mário Quintana, não importa, que era da felicidade realista, né, que a gente fica esperando, como eu falei, fogos de artifício, e a gente às vezes não consegue ser feliz com aquilo que a gente tem perto da gente. E aí hoje eu escolhi uma que fala da questão que se amar fosse fácil, né, porque não é fácil. Aqui dentro está tão fácil, porque está todo mundo aqui me olhando, me respeitando. Se alguém não estiver gostando, não está me falando, não leio pensamento, né? Mas de repente, se a gente ficasse mais do que uma hora aqui dentro, não sei se esse negócio já não ia pegar. Se a gente ficasse uma semana, um mês, um ano. Então, a gente está muitas vezes cobrando coisas que a gente tem que trabalhar primeiro. Não é fácil amar, não é fácil respeitar. E a gente tem que fazer por quê? Porque é necessário, ponto. É igual hoje eu vejo os pais dando satisfações demais, desculpa, eu sou meio careta para algumas coisas, para os filhos, e eu digo, meu Deus, né, no trabalho, quem é educador, tem mais gente aqui que eu sei que é educador, que eu já reconheci o rostinho,
de professores como eu, que daqui a pouco a gente tem que estar se justificando. Olha, eu vou te explicar isso aqui, porque isso aqui é importante. Querido, eu vou te explicar porque eu vou te explicar, e você vem para a escola, porque tem que vir para a escola, me desculpe. Daqui a pouco a gente está justificando, e os pais estão justificando cada vez mais para os filhos. Não, você não vai sair à noite, tal hora, com tal amigo. Ah, mas por quê? Ah, mas daqui a pouco o pai tem que escrever um documento. Não vai. O seu pai está dizendo que ele acredita que não seja bom aquilo ali para você. Ele está fazendo isso com o amor que ele tem por você, acreditando que é a melhor forma naquele momento. Aí não vai. Então a gente está num momento de ficar procurando motivos e justificativas. Não precisa procurar motivo e justificativa. A gente precisa botar em prática. Por isso que eu gosto desse texto, que diz assim: se amar fosse fácil, não haveria tanta gente amando mal, e nem tanta gente mal amada. Se amar fosse fácil, não haveria tanta fome, nem tantas guerras, nem gente sem sobrenome. Se amar fosse fácil, não haveriam crianças nas ruas sem ter ninguém. Nem haveriam orfanatos, porque as famílias serenas adotariam mais filhos. E nem filhos mal concebidos, e nem esposas mal amadas, e nem nichês, nem prostitutas, e nunca ninguém negaria o que jurou num altar. Se amar fosse fácil, não haveriam assaltantes, e mulheres gestantes não tirariam seu feto. Nem haveriam assassinos, nem preços exorbitantes, nem os que ganham demais, e nem os que ganham de menos. Se amar fosse fácil, nem soldados haveriam, pois ninguém agrediria. No máximo ajudariam no combate a um cão feroz. Mas o amor é sentimento que depende de um eu quero, seguido de um eu espero. E a vontade é rebelde. O homem, um egoísta que maximiza o seu eu, e por isso o amor é tão difícil. Jesus Cristo não brincava quando nos mandou amar. E quando morreu amando, deu a suprema lição. Não se ama por ser fácil. Ama-se porque é preciso. Então que a gente comece a parar de criar tantos bichinhos aí na nossa cabeça, né? Como diz os jovens, tantas noias, tantas neuras, né? Que a gente pare de ficar o tempo todo se perguntando por que isso, por que aquilo outro, e que a gente consiga simplesmente exercitar essa força maior, que eu digo que não é nem que ela está em nós, mas que somos nós, que é o amor. E que não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente conseguir cada dia regar um pouquinho, com certeza essa sementinha aí vai germinar, vai crescer, vai dar frutos, e a gente vai ter uma passagem muito mais feliz por esse planeta que é tanto dito que é de expiações, que é de provas, né? E a gente vai conseguir nesse game aqui, nesse jogo, passar muitas fases, né? E com um sorriso no rosto. Né? A criança, ela passa de fase lá no play, ela dá um sorriso, ela vibra, mesmo sabendo que agora vai vir um monstro bem maior ali naquela tela. E a gente se entristece, se amargura, se culpa, sofre. Não. Vamos começar a mudar o nosso olhar. A gente não pode mudar, muitas vezes, o que a gente está sentindo, o que alguém fez pra gente, mas a gente pode mudar o nosso olhar sobre o que está acontecendo, e a gente pode filtrar um pouquinho do que a gente está sentindo antes de passar para o outro. Cada um com o seu filtro, com certeza, vai ter uma atmosfera bem melhor para a gente. Bom, pessoal, quero agradecer, né? Muito obrigada a todos por esses minutinhos aí de atenção. Quem está no nosso grupo, né? Já está lá no Face, vou colocar um pouquinho desse material. Tem vários livros, tentei dar uma resumida para vocês. E que no mês que vem a gente possa falar um pouquinho, então, desse amor racional, caminhando junto com uma fé também racional, né? Para que a gente possa, cada vez que a gente vem aqui, sair pelo menos um pouquinho melhor do que a gente entra e fazer um pouquinho de diferença lá fora. Se cada um que está aqui já conseguir mudar um pouquinho da energia lá de fora, com certeza em pouco tempo a gente vai estar num espaço bem melhor. Obrigada a todos. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos
e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.